Olá pessoal, nós vamos dar início a essa aula 6B, em continuidade aqui a filtros ativos. Agora vamos falar mais especificamente do Silent Key. Os filtros ativos de segunda ordem é o que nós vamos tratar nessa aula. Topologia, formato de resposta, fator de qualidade. Vamos também apresentar um pouquinho sobre como projetar filtros ativos desse tipo Silent Key. Alguns exemplos de exercícios que podem ser solicitados para vocês fazerem. O resultado de uma simulação que foi feita para simular um filtro ativo de segunda ordem do tipo Silent Key. E exercícios que não são para entregar, tá ok? Aqui está o último slide que nós usamos na aula 6A. Tem aqui a classificação quanto à topologia dos diferentes tipos de filtros ativos. São circuitos que foram desenvolvidos por algumas pessoas e esses circuitos eles são úteis. As pessoas usam essas soluções com frequência. Uma delas, nós vamos tratar aqui, esse tipo de filtro aqui. Essa configuração que nós vamos ver adiante do Silent Key, ou nessa topologia. Vamos tratar aqui dos filtros ativos, a topologia Silent Key. Essa topologia Silent Key ela é simples para implementação, tanto de passa-baixas como de passa-altas e também de passa-faixa. Basta escolher as impedâncias do seu circuito, como está desenhado aqui embaixo. A função de transferência é facilmente implementada, o ganho unitário ou superior na faixa de passagem, superior quando você tem o amplificador, unitário quando você tem um seguidor de emissor apenas ou um buffer sem ganho. Utiliza um amplificador operacional, 2 resistores e 2 capacitores. Note que aqui são 2 elementos reativos, portanto a ordem é 2, ordem 2. Estrutura básica, aqui está a estrutura, Z1, Z2, Z3, Z4, são esses quatro impedâncias. E aqui está o circuito, né, a relação de Vout sobre Vin, como função aqui dessas impedâncias. Então, se Z1 e Z2 são resistores, Z4 e Z3 são capacitores. E você tem o filtro passa baixas. Quando o Z1 e Z2 são capacitores, o Z4 e o Z3 são resistores. Você tem o filtro passa altas. E também no final dos slides a gente vai falar um pouquinho do filtro passa faixa. Aqui estão alguns filtros do tipo Silent Key e a classificação deles quanto ao formato de resposta. Tem aqui o Butterworth, Chebyshev, Lipit e tem um outro que a gente vai tratar também logo à frente. Notem aqui a diferença básica entre eles. Vocês verificam aqui no Butterworth, vocês têm um gráfico bastante diferentemente desses outros aqui que tem ondulações. Aqui tem duas ondulações aqui. Nesse outro aqui você tem uma ondulação e um pequeno pico que acontece aqui. E embaixo você tem essas ondulações também. E aqui mesma coisa, é semelhante a esse, só que interessante dessas outras configurações que tem oscilações é o fato de que o decaimento aqui, a diminuição do sinal na saída, na medida em que as frequências ultrapassam o limite, ela é muito brusca, mais brusca do que esse aqui. Às vezes é melhor trabalhar com um Chebyshev Type 1, porque você tem um decaimento aqui bastante abrupto, do que um Butterworth, embora você tenha aqui uma ausência de ondulações. Mas você tem também um decaimento muito suave, não abrupto, mas suave, e isso afasta o seu filtro dos filtros ideais. Ainda falando da classificação quanto ao formato da resposta, nós vamos destacar aqui o pico presente na ressonância para diferentes fatores de qualidade. Então a gente vai observar aqui que na medida em que esse Q, que nós vamos ver logo mais como calcular, ele vai aumentando de valor. Vocês notem que a ondulação, primeiro, quando o valor de Q é pequeno, 0,5, nós notamos aqui que você não tem ondulação.
Mas, em compensação, você tem um decaimento mais suave. E isso afasta esse filtro do filtro passa baixo ideal. E também a gente tem que tratar se é importante ter ou não ondulação e se o fato de ter um decaimento aqui suave não é prejudicial aos interesses do projetista. No caso aqui você tem o filtro Saleky do tipo Bessel, ou filtro Saleky de Bessel, que tem o Q, que é o fator de qualidade, aproximadamente igual a 0,5. Quando fazemos a curva do Butterworth, que é essa curva vermelha aqui, nós notamos que a inclinação é um pouco menos suave, porém não tem oscilação ainda. Ele vem aqui no patamar e quando chega a uma determinada frequência, aqui no caso é a frequência 3 dB, que é a frequência que nós usamos para determinar as duas regiões, a banda de passagem e a banda de rejeição. E bem aqui ele começa a decair e decair de uma forma um pouco mais abrupta, um pouco mais, ou um pouco menos suave. Na verdade, um pouco menos suave, tá? E quando o Q é igual a 1, nós já seria o Chebyshev, Q superior a 0,707. No caso do Q é igual a 1, nós já vemos que ocorre uma ondulação, uma pequena ondulação. O decaimento ele é menos suave e mais abrupto. Aqui já começa a ter um decaimento mais abrupto. E mas temos um preço. Olha aqui, começa a aparecer a ondulação. A ondulação está aqui presente, bem aqui. E quando o Q é igual a 2, nós vamos ver como calcular. Nós temos aqui a presença da ondulação bastante proeminente. E assim sucessivamente, na medida em que os valores de Q vão aumentando, a ondulação aqui vai aumentando também. Porém, podemos ter um decaimento mais abrupto. E isso é vantagem se pensarmos no formato da resposta ideal, do filtro passa baixa, o filtro passa alta ideal. Aqui há um comentário com relação àquilo que nós falamos. A faixa de passagem e de rejeição são planas. Olha aqui. Região de transição é suave no Bessel. Lembra que é o Q da ordem de 0,5. Exatamente como nós visualizamos no slide anterior. O Butterworth também, faixa de passagem e rejeição planas. E a região de transição moderada. Aqui está se referindo não apenas à região de transição, mas a inclinação que você tem da sua atenuação na banda de rejeição. Já o Chebyshev, faixa de passagem, ela tem oscilação, como vocês viram lá na figura. A região de transição já é moderada e faixa de rejeição plana. Aqui faixa de passagem plana, região de transição moderada, faixa de rejeição com oscilação. Como nós já vimos, temos o gráfico correspondente aqui ao Chebyshev 2 e ao Chebyshev 1. E o elíptico, as duas faixas, tanto de passagem como de rejeição, têm oscilações. E a região de transição ela é abrupta. Aqui entra a região de transição abrupta. Aqui vai melhorando e aqui chega a abrupta. Só que, em compensação, temos oscilações nas faixas de passagem e de rejeição. Dependendo dos interesses do projetista e da aplicação que ele vai dar a um desses filtros, passa alta, passa baixas ou passa faixas, ele deverá escolher cada um desses tipos aqui de Saleky. E esses valores são determinados pelo valor de Q, do fator de qualidade. Aqui nós temos a figura que mostra aqui a distinção entre o passa altas e o passa baixas. Nós já comentamos sobre isso. Quando vocês têm dois resistores aqui e dois capacitores dessa forma, nessa configuração, nós temos o filtro passa altas. Notem aqui as impedâncias. Os resistores, sempre lembrando que são impedâncias resistivas, mas as impedâncias reativas, no caso aqui temos apenas capacitores como impedâncias reativas, elas possuem essa expressão para impedância. E nós precisamos levar isso em consideração quando utilizamos essa relação aqui. Então basta substituir, você quer saber a expressão do ganho ou a expressão da sua função de transferência, aqui no caso
é uma função de transferência que determina aqui essa relação. Basta substituir aqui esses valores de impedância aqui nessa expressão, de acordo com o seu respectivo, né? O Z4 é R2, substitui aqui R2, R2. O Z3 é R1, põe aqui R1, e o Z3, onde está? Aqui embaixo, R1 também. Agora o Z2 é 1 sobre S C2, substitui aqui, aqui. Depois o Z1 é a mesma coisa, substitui. E álgebra, até chegar na expressão em função desses valores de capacitâncias e resistências. De uma forma muito similar, ou até mesmo idêntica, só muda o posicionamento dos resistores e capacitores. Note que a diferença entre os dois, filtro passa alta tem os capacitores, filtro passa baixa, nessa linha aqui tem os resistores. E na realimentação você tem capacitor realimentando, ligando a saída até a entrada. No filtro passa altas, você tem um resistor ligando a saída até a entrada. E aqui o C1 e aqui o R1, ambos um capacitor no filtro passa baixa e um resistor no filtro passa alta. As impedâncias estão aqui, basta substituir aqui e efetuar a álgebra e pronto, você tem aqui a sua função de transferência. Nós vamos ver isso nos slides seguintes. Agora nós vamos visualizar como nós obtemos a função de transferência substituindo as respectivas impedâncias que estão aqui, capacitivas e resistivas, nessa expressão. Assim como o filtro passa baixa, também vamos apresentar para vocês a função de transferência, Vout sobre Vin, correspondente aqui a essa expressão, com a substituição das impedâncias pelos suas expressões capacitivas e resistivas. Vamos ver primeiro para o filtro passa altas. Aqui está, para o filtro passa altas, o fator de qualidade. A ideia aqui é obter o valor do fator de qualidade, como nós já encontramos aqui. Esse processo que está aqui apresentado, aqui à esquerda, ele é manipulações algébricas. Nós fizemos a substituição das impedâncias, conforme nós mencionamos anteriormente, e através dela nós chegamos a essa expressão aqui. Colocando o S ao quadrado sozinho, a gente está querendo chegar a essa condição aqui, nós temos que dividir tudo aqui em cima e embaixo por R1, R2, C1, C2. É o que a gente fez aqui, né? Você divide esse B2 aqui, é essa expressão. Isso aqui é B2. Essa expressão aqui é o B1. E essa expressão aqui é o B0. E aqui ao lado, aqui em cima, no numerador, A1 e A0 são 0. E o A2 é igual a essa expressão, R1, R2, C1, C2. Dividindo tudo por B2, ou seja, por esse R1, R2, C1, C2, nós vamos encontrar essa expressão aqui. E vamos compará-la com essa expressão que nós vimos na aula anterior, aula 8A. E essa expressão, ela tem relação com essa aqui, e nós vemos aqui a presença de uma frequência e o fator de qualidade, que é a nossa meta. Nós pretendemos determinar a expressão para o fator de qualidade. E o fator de qualidade aparece aqui no denominador, no segundo termo, que por sua vez é igual aqui a essa expressão. Olha aqui, o fator ômega-p sobre Q vai ser igual a essa expressão aqui, que está acompanhando o S. E o R2 com R2 corta, ele vai desaparecer aqui da expressão. E aqui C1 mais C2 sobre C1 vezes C2, na verdade, é uma associação série de capacitores. Associação série de capacitores. Associação paralela de capacitores, você efetua a soma apenas, só a soma. C1 mais C2, se eles estivessem em paralelo. Aqui é como se eles estivessem em série, nós observamos isso. E modificamos para essa expressão aqui, que é a expressão que é a mesma dessa aqui, só que invertida, e é melhor apresentada dessa forma. E vezes 1 sobre R1, como nós vimos. E aqui temos simplesmente o ômega-p ao quadrado. Está aqui. O ômega-p, obviamente, vai ser igual à raiz quadrada dessa expressão aqui, que está aqui em cima.
ômega P é igual a 1 sobre raiz quadrada de R1, R2, C1, C2, porque ômega P ao quadrado, que é isso, tá? Então, ômega P vai ser isso. Eu divido por Q dos dois lados. Eu não modifiquei aqui a relação, as igualdades, dividido por Q. Isso aqui é um artifício que vocês vão ver agora como funciona. E o ômega P sobre Q, que é essa expressão aqui, desse aqui, é essa expressão. Ó, aqui, essa. As duas expressões estão aqui. E esse aqui sim é ômega P sobre Q apenas. Do outro lado não aparece o Q. Aqui apareceu o Q da direita da igualdade porque nós dividimos por Q dos dois lados. E isso permite nós igualarmos essas duas expressões e encontrar o valor de Q. Isso aqui é, digamos assim, uma sacada, não é? Uma visualização aqui para encontrar valores de incógnitas. Bastante interessante. E está aqui a expressão do Q. A gente usa essa expressão aqui para o filtro passa altas. Essa expressão, filtro passa altas. Adotando C1 igual a C2, C1 igual a C2, nós chegamos a essa expressão. Note que as capacitâncias desaparecem da expressão do fator de qualidade de Q. E nós podemos verificar aqui, já adiantando aqui, é semelhante ao filtro passa baixo, que nós vamos ver adiante, a seguir. Se você escolher valores de R1, R2, você, o projetista, você escolhe os valores de R1, R2, e se você quer um Q tipo Bessel, ou seja, próximo ou da ordem de 0,5, então você coloca aqui 0,5 igual a 0,5 raiz de R1 sobre R2. E você vai tirar esses dois aqui, e raiz de R1 vai cortar, né? Corta. Se aqui for Bessel, 0,5, corta aqui. O R1 sobre R2 vai ser igual a 1, eles vão ter que ser iguais também. E você tem o Bessel, o Q da ordem de 0,5. Se você quiser o Butterworth, que é o Q da ordem de 0,707, basta substituir aqui 0,707, depois fazer a divisão aqui, 0,707 por 0,5, isso vai ser igual, o resultado desse quociente, igual a raiz de R1 sobre R2. Você escolhe um certo R1, digamos 1K, 10K, valores dessa ordem, e você calcula o R2. Dependendo do valor de R2 que você encontrar, você pode escolher um novo R1 para ter um novo valor de R2 calculado, de tal forma que seja mais adequado para o seu circuito. Geralmente é feito o cálculo também das reatâncias capacitivas que você tem no circuito. As reatâncias, que é 1 sobre SC1, que é igual a 1 sobre SC2, já que C1 e C2 são iguais. Você calcula essas reatâncias e essa resistência R1 ela deve ser próxima desses valores de reatância. E o R2 calculado também deve ser próximo. Então nós devemos escolher o R1 maior até do que as reatâncias capacitivas e obter um R2 um pouco menor do que as reatâncias capacitivas. Essa é uma forma de pensar ao fazer o projeto. Tudo que eu falei, exatamente tudo, se repete aqui com o filtro passa-baixas. Tudo mesmo, exceto que o R1 vai ser igual a R2 e nós vamos ter aqui C2 e C1, aqui essa relação. Lá era R1 sobre R2, aqui é C2 sobre C1. Para os decoradores de plantão, cuidado, C2 aqui, C1. Lá era R1 aqui e R2 aqui. Lá tinha resistores, é o filtro passa altas. Aqui tem capacitores dentro da raiz e é filtro passa baixa. Todos de segunda ordem, porque dois elementos reativos, no caso, dois capacitores. Essa aqui é a expressão que você tem do fator de qualidade para o filtro passa baixa, para o filtro passa altas e para o filtro passa baixas. Nós notamos uma certa semelhança entre eles, né? No numerador é igual, já no denominador você tem R2C1 mais C2 para o passa altas
E no denominador para o passo abaixo é C1 multiplicado por R1 mais R2. Então temos a soma aqui R1, R2, aqui a soma C1, C2 no passo altas. E multiplicado por C1 aqui. E aqui é multiplicado por R2. Então o cara que é denominador, na expressão, ele acaba aparecendo aqui também no denominador. Ele permanece no denominador. Vamos seguir. Aqui, falando especificamente sobre o projeto, nós já falamos um pouco sobre isso, ok? Já falamos como projetar Bessel, como projetar Butterworth e também como projetar o Chebyshev. Aqui, ó, se você quiser, você pode colocar valores tipo 2, 3, 4. E o Chebyshev, só enfatizando aqui que o Chebyshev tem a vantagem, embora ele seja cheio de ondulações, ele tem a vantagem da faixa de transição, da atenuação na transição, ela ser mais abrupta. Os demais são moderado para suave. Já o Chebyshev não, ele é abrupto. Isso, dependendo da aplicação, é útil, mas se sacrifica a questão da ondulação, que se torna presente e bastante destacada. Aqui está. Então, você escolhe simplesmente valores superiores a 0,707. 1, 2, 3, 1,5, 0,8, 0,9. Valores superiores. Aí você tem o Chebyshev com ondulações bastante visíveis, mas com um decaimento abrupto. Aqui nós falamos, no slide anterior, a escolha dos resistores e também a escolha dos capacitores. No caso, para filtro passa altas, os resistores. No caso do filtro passa baixa, os capacitores. Já foi feita aqui no filtro passa alta a escolha dos capacitores, e eles são iguais. Aqui no passa baixa já foi feita a escolha dos resistores, e eles são iguais. E aqui a frequência de corte. Você escolhe aqui aqui como eu acabei de falar, você encontra aqui a frequência de corte. Como encontramos a frequência de corte? Usando esse gráfico para o cálculo da frequência de corte. Notem aqui que a frequência de corte vai ser igual a esse FP dividido por Kx. O FP nós calculamos lá na expressão, as expressões que nós tivemos, vocês lembram que era ômega-P, era ômega-P dividido por Q, vezes S multiplicado por ômega-P dividido por Q, mais aquele termo sem o S, que é o ômega-P ao quadrado. Ali é ômega-P. E através das expressões que nós apresentamos para os valores de fator de qualidade, o Q, nós temos diferentes frequências de corte. Nós calculamos o FP e o Fx nós encontramos com base no Q, o fator de qualidade que nós estamos adotando. Note que você não precisa fazer isso para Butterworth e para o Bessel. Vocês vão fazer um exemplo já, mas aqui, para valores superiores a 1, vocês têm que levar em consideração essas curvas aqui. Essas curvas mostram os valores de K, que vão fazer parte dessa expressão, dessas expressões. Para filtro passa altas é um quociente, para filtro passa baixas é um produto. Achamos o FP, temos ele, já sabemos o Q, nós viemos aqui, encontramos o K0, aí F0, esse F aqui é um F próximo à região de transição, ele vai ser, o F0 vai ser aquela frequência em que ocorre o pico, ou a maior amplitude da ondulação. Lembra que nós tínhamos ondulações? Essas ondulações estavam próximas à frequência de corte. Aqui está a expressão que mostra que onde você tem a maior amplitude da ondulação. Então esse K0 aqui vai dar a frequência onde você tem a maior amplitude da ondulação. É importante vocês terem isso em mente. Nós vamos mostrar em figuras dentro de instantes. O Kc é a nossa frequência de corte. Tá? O Kc ele determina, né, a frequência de corte. Aqui. Se eu colocar o C aqui, Fc igual a Kc-Fp. Antes aqui era F0 igual a K0-Fp. E para o K3, aqui é quando
o seu ganho ou o valor da função de transferência, ela assume um valor de 3 decibéis inferior. Então você pega o ganho que você tem e subtrai 3 decibéis. E é interessante que nós estamos trabalhando aqui com decibéis, né? É mais fácil de trabalhar. Você trabalha com somas e não com divisões e multiplicações. Semelhantemente, o filtro passa altas, tá? O FO vai ser FP sobre KO, que está aqui, depende do valor de Q. Isso é dado no exercício. E você vem aqui para essa tabela e encontra as frequências respectivas. Vamos abordar isso melhor já já. Está aqui o fator de qualidade, alguns comentários em relação a esse fator de qualidade. Ele reduzido indica a existência de ondulações, aqui é o Q de qualidade aumentado. O Q de qualidade maior, aqui seria inexistência de ondulações. Aqui, inexistência de ondulações na resposta do filtro. Eu esqueci de colocar o IN aqui, inexistência. Tá? O Q reduzido, você tem menos ondulações, ou nenhuma, para o caso de Butterworth e Bessel. Já o Q reduzido, ele tem um decaimento menos abrupto. A seletividade aqui é reduzida. Você tem um número maior de frequências que estão presentes no filtro passa altos ou no filtro passa baixos, que deveriam ser zero, e não são. Portanto, a seletividade aqui é bastante reduzida. Aqui, ondulações é maior que 1, tá? Uma ondulação só, 2, 3. Quanto maior for o Q, maior a quantidade de ondulações e maior a amplitude dessas ondulações. E aqui fala que o fator de Q ele determina a altura e a largura do pico correspondente à resposta do filtro. Aqui é aquela ondulação anterior à frequência de corte. Então você vai ter uma frequência F0 anterior à frequência de corte, ou superior à frequência de corte, depende do filtro, em que você vai ter uma onda, um pico, com essa altura, com essa largura determinadas pelo valor de Q. Nós vamos calcular isso e também vamos fazer simulação a esse respeito. Aqui está um desenho, finalmente, para vocês visualizarem. Aqui é um filtro passa-baixas. Temos aqui um exagero aqui no desenho do pico, para vocês visualizarem bem as frequências que nós temos. F0, FC e F3. Aqui, o F0, como já comentei, é onde está o valor máximo do pico de ondulação. Aqui está a frequência de corte, a frequência a partir da qual ocorre o decaimento. E aqui a frequência menos 3 dB, ou subtrai o valor em decibéis. Se tiver 10 decibéis, menos 3 dB vai ser 7 decibéis. Ok? Se for 20 decibéis aqui, o menos 3 dB, a frequência aqui vai ser 20 menos 3, vai dar 17. Então você vai ter um 17 aqui. E assim sucessivamente. Aqui no caso é zero. Você tem um ganho nulo. Ganho nulo, estou dizendo aqui em decibéis. Ou um ganho igual a 1, calculando normalmente, sem o log. E aqui a resposta tanto passa altas como o passa baixas. Aqui está no passa baixas. E o passa altas é ao contrário, né? As menores são atenuadas e as maiores que passam. As frequências, temos a ressonante. A frequência ressonante é essa aqui, chamada ressonância, tá? Porque você tem o máximo aqui, então ela é chamada de ressonante. A frequência de corte, que é o FC, e a frequência em que ocorre uma atenuação de 3 dB em relação ao ganho que está aqui nesse patamar. O amplificador operacional ele vai ter que ter uma banda passante superior a 10 vezes FC. Então você calcula o FC, multiplica por 10, vai achar um certo valor. Você vai nas especificações do amplificador operacional, no datasheet, e verifica qual é a banda passante daquele amplificador operacional. Se a banda passante dele for 10 vezes esse FC, estiver aqui, por exemplo, nessa região aqui, então significa que o amplificador operacional aqui ele é adequado para ser utilizado nesse circuito aqui. No caso, vamos obter um amplificador ou um filtro ativo. Aqui é um filtro passivo, sem ganho. Essa curva aqui, em função de Q, mostra pico de ganho em decibéis.
De acordo com o valor de Q, aqui o valor do pico em decibéis. Esse pico aqui, ele vai ficando maior e maior na medida em que o fator de qualidade aumenta. Nós comentamos isso já em slides anteriores. E essa curva aqui permite nós obtermos isso para ambas as configurações, tanto filtro passa baixa como filtro passa altas. Então, na medida que você tem valores de Q aqui, certos valores superiores a 1, são os Bessel, né? Charlie aqui, Bessel. Então, nós temos aqui os diferentes picos, amplitudes do pico. Aqui tem um exemplo. Dado o circuito, desenhe o diagrama de Bode. O diagrama de Bode é aquelas respostas de ganho, frequência. Então, é o ganho em função da frequência. Esse filtro aqui, que filtro que é mesmo? É um filtro passa altas. Olha aqui o C1 igual a C2. E aqui está o R2 e o R1. E aqui, quanto que tem de ganho? 1, né? Ganho 1. Aqui, esse amplificador aqui, ele está na configuração de buffer. Lembra? Lembra o buffer? O sinal entra na entrada não inversora. Então, não vai haver inversão aqui do sinal. Mas vai haver defasagem devido à presença desses capacitores e resistores, tá? Mas isso é calculado na medida que se mede a frequência, ou determinado experimentalmente, que é mais comum. Aqui está, eu tentei falar decor, mas aqui está o R2, isso aqui corresponde ao R2, esse aqui corresponde ao R1, esse aqui corresponde ao C1, esse aqui corresponde ao C2. Nós vamos usar as expressões dos slides anteriores com isso em mente, fazendo a devida correspondência, ok? De posicionamento dos componentes. Se fizer diferente, vai dar tudo errado. Como eu mencionei, é filtro passa baixo, segunda ordem, Salem Key. Não sabemos se é Bessel, Butterworth ou Chebyshev. Nós vamos saber já já. Essa aqui é a curva, como é filtro passa alto. Note que o F de ressonância ele é o maior. No filtro passa baixas, o F de ressonância é o menor. Tá? Há uma troca de posição aqui. A frequência de corte e a frequência em que o ganho diminui de 3 decibéis. O fator de qualidade aqui vai ser 0,5 R1 sobre R2. O R1 é 22K e o R2 é 2,2K. Fazendo a conta, a gente encontramos 10, né? Raiz de 10. Raiz de 10 multiplicado por 0,5 vai dar 1,58. Vocês podem conferir, ok? A frequência, aqui P, a frequência FP, ela vai ter essa expressão, nós obtemos lá das deduções que nós fizemos, lembra lá do ômega P? O ômega P aparece sozinho, né? E aparece com seno isso aqui. Nós multiplicamos aqui o denominador por 2π, porque aqui temos frequência em Hz, tá? Se tirar esse 2π por 1 no lugar, ou nada, nós vamos ter em radianos por segundo. Multiplica o denominador por 2π, temos Hz, que é o que a gente geralmente usa em Hz, tá? Se quiser pôr em radianos por segundo, dependendo do exercício, não tem problema. Só colocar a unidade aqui, não tem problema. Agora, nós vamos ter aqui a nossa função de transferência. E nós precisamos comparar, né, essa expressão mais geral com esses valores aqui. Nós temos que, na verdade, fazer substituições, né? Porque eu tenho o ômega P, eu tenho o ômega P sobre o Q. Então, nós podemos aqui desenhar o diagrama de Bode. Lembrando que a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que encontramos o valor de Q, nós vamos nesse gráfico. Esse gráfico aqui vai ser um gráfico chave para a gente. Esse aqui também, ele vai dar amplitude do pico. Então, ele vai ajudar a gente a obter o gráfico. Lá é 1,58, então tá por aqui, ó. O Q é igual a 1,58, então ele está mais ou menos aqui. Não tem assim uma exatidão, tá? Então a gente pode assumir que o pico aqui é de 4 decibéis. Vamos mostrar aqui novamente. Aqui, essa distância aqui daqui até aqui é 4 dB. Tá ok? Tá um pouco fora de escala, mas aqui é um gráfico geral, tá? E aqui, esse pico, a partir daqui, desse patamar, ou desse patamar, olhando aqui, aqui tem um patamar de 0 dB, sem ganho, e 4 dB para cima.
Então a gente sabe esse ponto aqui. Esse F0 é fácil de obter. A gente olha aqui 1,58. Vamos para esse gráfico. Aqui. 1,58 está por aqui. Vemos aqui, obtemos o K0. É o filtro passa altas, né? Então a gente usa essa expressão. Então o F0, o F de ressonância, vai ser igual ao FP que nós calculamos, dividido por Kx. Aqui no caso, o Kx vai ser igual ao, perdão, KO, o K0, né? Perdão, K0. O K0 vai ser aproximadamente 0,85. 0,85. Ou 0,84, por aí, tá? Aí vocês escolhem 0,85, 0,84. Acho que 0,84 é o melhor, tá? Vocês notem que é uma aproximação aqui. Pode dar resultados diferentes de projetista para projetista. E, similarmente, nós fazemos isso para o FC e para o F3, tá ok? Vocês entenderam lá, né? A gente já explicou. Você coloca lá no Fx o C no lugar do X, vai ficar FC igual a ômega P dividido pelo valor do K que você encontrou no gráfico. E a mesma coisa com F3dB. E aí você só substitui os valores de frequência aqui, coloca menos 3 aqui, coloca 0, porque aqui não tem ganho, e coloca o pico e faz esse desenho. Pode fazer um desenho igual a esse, ok? O diagrama de Bode basicamente vai ser um desenho igual a esse, e você coloca esses valores numéricos aqui, e esse aqui, e esse aqui. Do jeito que está aqui, tá? Os valores numéricos que você tem que acrescentar apenas. Pode até pegar esse mesmo desenho e substituir os valores aqui de frequência respectivos, tá? Aqui estão os valores que nós calculamos. Basicamente, o diagrama de Bode é isso. Essa expressão com os valores calculados. Note aqui que nós temos o FP, FP, FP e FP, dividido aqui pelos valores que nós encontramos. Ó, 0,85. Poderia ser um 0,84 também, um 0,83. Eu escolhi o maior aqui, 0,85. E a frequência de corte está aqui. O KC, né, que a gente encontrou foi 1,2. E aqui o K3 é 1,4. Nós olhamos no gráfico com relação a 1,58, que é o Q. E o pico de ganho, o gráfico também do slide 14, que nós já mostramos, 4 dB, como nós já mencionamos. Então esse aqui é o desenho, 4 dB aqui, você pode colocar aqui 4 dB, escreve aqui 4 dB, e coloca aqui os valores, FO, que é o maior, o filtro passa altos ele é o maior, depois a frequência de corte é o próximo, está aqui, e a frequência em 3 dB, menos 3 dB, perdão, é esse valor aqui. Você substitui aqui esses valores. Pronto. Temos aqui, você pode colocar aqui, ó, 4. Coloca o número 4 aqui, tá? Tracinho aqui, 4. E coloca os valores de frequência aqui, pronto. Obteve o diagrama de Bode. No caso de filtros ativos, com ganho superior à unidade, ou seja, se o ganho é superior à unidade, então os filtros são ativos. Não tem filtro ativo com ganho inferior à unidade ou igual à unidade, tá? Aqui está sendo um pouco redundante. O projeto continua exatamente o mesmo, tudo igual, porém, o valor de Q, que ele é importante para calcular as frequências, vocês viram, né? A gente vai lá para o gráfico e obtém os Ks. Então, o valor de Q, ele tem essa expressão, bastante simplificador. Você calcula o ganho do seu circuito e substitui o valor do ganho aqui e obtém o Q. Note que o ganho está limitado a 3, né? Para os valores de Q não ficarem negativos. Ou menor que 3, tá? Menor que 3 e bem menor que 3. Porque depende do que a gente quer encontrar. Se quiser um Q igual a meio, 0,5 aqui no amplificador, no filtro ativo, nós temos que efetuar aqui o cálculo, né? E achar o valor de AV, que provavelmente vai ser um valor da ordem de... Vai ser 2,5, né? 2,5 não, vai ser 1, vai ser 1. 3 menos 1, 2. 1 sobre 2, meio, que corresponde a Bessel. Sem ondulação nenhuma, mas com um decaimento, né, suave. Então tem que colocar o ganho aqui igual a 1. Se você diminuir o valor do ganho, não, ganho inferior a 1 é atenuação. Então o ganho aqui tem que ser superior a 1. Nós vamos substituindo aqui, obtendo os valores de Q, tá? Tem que ver os exercícios.
O filtro passa-faixa, aqui é o passa-faixa, ele pode ser, de uma forma mais grosseira, a concatenação de dois filtros, o filtro passa-baixas e o filtro passa-altas. Nós concatenamos exatamente desse jeito e não o inverso, porque se concatenar de forma inversa, você vai ter o filtro rejeita-faixa. Tá ok? Se colocar aqui o filtro passa-altas antes do filtro passa-baixas, nós vamos ter o filtro rejeita-faixa. Já colocando nessa sequência aqui, temos o filtro passa-faixa. E note aqui que a frequência de corte aqui do filtro passa-baixas, ele é maior do que a frequência de corte do filtro passa-altas. É importante isso, tá? Senão não tem sentido. E como aqui a frequência de corte é superior e aqui é inferior, nós temos o passa-faixa. Se fosse o contrário, não ia dar. Necessariamente, o filtro passa-baixo tem que estar primeiro, porque ele vai produzir uma atenuação para frequências superiores à frequência de corte dele. E já esse aqui vai produzir uma atenuação para frequências inferiores à frequência de corte dele. E essas frequências inferiores aqui, a frequência de corte do filtro passa-altas, não é uma região onde não tem atenuação desse aqui. E aqui, frequências superiores, frequência de corte superiores no filtro passa-baixa, é numa região onde isso aqui não tem atenuação. Não pode ter atenuação com atenuação. Tá? Atenuação aqui, enquanto aqui tem atenuação e vice-versa. Isso não pode. Um filtro passa-faixa, utilizando aqui uma rede RC adicional concatenada. Olha aqui. Então, acrescentou aqui essa rede aqui, concatenada. Nós já falamos do filtro lá nos slides anteriores, dos filtros passa-alta e passa-baixa, passivos, não é? Sem ganho. E ele tem essa expressão aqui, lembram? E já conecta isso aqui, esse ponto, no amplificador. E quando queremos a ordem 2, nós colocamos isso aqui concatenado. RC, RC. Aqui está diferente. Nós misturamos aqui as duas abordagens. Então temos C2 aqui, o RF, que determina aqui a realimentação, aqui feedback, e aqui esses caras determinam o ganho. E nós aplicamos expressões matemáticas adequadas aqui. A ideia é fazer as deduções que são necessárias. Fica um pouco complicado, mas a gente obtém as relações aqui direitinho. Finalmente, vamos falar de simulação. Nós temos aqui um simulador, usei um outro software, diferente do Tina, mas vocês podem fazer exatamente essa mesma simulação usando o Tina. E vai dar os mesmos resultados. Eu coloquei um gerador de sinais, no Tina também vocês colocam um gerador de sinais, vocês já viram. E o osciloscópio aqui na saída e na entrada também para comparar os dois sinais. E vamos variando a frequência e medindo e calculando saída dividido por entrada. Aqui o valor de pico do sinal senoidal, dos dois sinais senoidais aqui, nós fazemos a leitura do valor de pico da saída, a leitura do valor de pico da entrada, obtemos o quociente, isso para uma determinada frequência, e anotamos. Modificamos a frequência, obtemos o valor de pico na saída, o valor de pico na entrada, fazemos o quociente e anotamos a frequência. Anotamos o quociente e a frequência correspondente aqui. Muda a frequência, você faz o mesmo procedimento, o valor de pico na saída, dividido pelo valor de pico na entrada, anotamos esse valor de quociente e anotamos também a frequência correspondente. E assim sucessivamente. Amplitude da saída dividido pela amplitude da entrada igual a... vai ser igual não, vai estar na tabela ao lado das frequências correspondentes. E encontramos isso aqui. Isso aqui é um resultado simulado, tá? E também poderia ser experimental. Nós temos aqui um circuito em que vocês encontram essa ondulação. Isso tem uma cara de Chebyshev, com o Q superior a 0,707. O FO, o FC, o F3, aqui estão indicados aqui os valores. Pode fazer indicação assim. Importante indicar quem é o F de ressonância, que dá o pico. Aqui, quando você tem o 0 dB.
E aqui, quando você tem um menos 3 dB, é o 0 menos 3. Se olhar aqui, você vai ver aqui aproximadamente menos 3. Entre 0 e menos 10, 0 e menos 10, você tem aqui aproximadamente menos 3 decibéis. 0 menos 3 vai dar menos 3. Esses valores 100, 1000 e 10.000 são os valores aqui desse eixo. Infelizmente eles apareceram aqui em cima, mas eles deveriam aparecer aqui, ó, tá? Apareceram por um acidente aqui em cima, tá? Aqui é 1000, aqui é 10.000 e aqui é 100. Olhando aqui os valores de frequência, pela leitura aqui que nós fazemos utilizando apenas esse gráfico, digamos que você não tivesse esses valores, mas os valores já estivessem diretamente plotados aqui, ou precisassem ser diretamente plotados aqui, nós vamos verificar aqui que aqui no caso aqui você tem 1000 e aqui você tem 10.000. Então você vai variar de 1000 em 1000. 1000, aqui é 2000 e aqui é 3000. Entre 2000 e 3000, bem próximo, aqui nós temos esse valor, 2.691, e é uma escala logarítmica. Então, você não tem uma linearidade aqui também. Então, entre 2000 e 3000, próximo do 3000, tá? Nós temos aqui o nosso pico, próximo do 3000. Não é igual a 3000, mas é próximo. Aqui, se nós olharmos direitinho, aqui é 1000, aqui é 2000. Um valor inferior a 2000 vai ser o nosso FC, que é exatamente aqui, ó. Quando é 0 aqui, olha aqui, tá? Esse eixo aqui. Nesse momento aqui, nós temos o FC, a frequência de corte, quando começa a haver a atenuação. E vemos aqui, ó, 1907, esse ponto aqui é aproximadamente 1907, tá? E aqui o F3, que é a frequência em que temos um ganho de menos 3 dB. E então tá aqui a posição, 1600, quase no meio, passa um pouco, né? Entre 1000 e 2000, tá aqui a posição direitinho. Eu tentei recapitular aqui também a forma como você calcula as frequências, tá? Por exemplo, a frequência aqui nesse ponto, qual que é o valor aproximadamente? Aqui vai ser 100, 200, 300, 400 e 500, aqui 500 Hz. Aqui 600, 700, 800, 900, 1000. Perceberam? Tá? Então começa de 100 aqui a contagem. Aqui vai ser 100, 200 Hz aqui, ó, 200 Hz, 500 Hz, e aqui 1000 Hz, e aqui 10.000 Hz, e assim sucessivamente, tá? E aqui sobe até 4 dB, pico de ganho. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, olha aqui, 4, ele vai até aqui, ó. Passou um pouquinho, mas aqui é um resultado de simulação, tá? E eu fiz a tabela e plotei no Excel, tá bom? A gente já mencionou isso. E outro exemplo, projeta um filtro passa baixa. Espero que esteja ok, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Esse comentário aqui está em outras aulas, eu já falei, tá? A ideia é vocês utilizarem isso com argumentação no caso de discrepâncias. Aqui teve uma discrepância, foi um pouco 2, 4, aqui o 4 aqui, né? Foi um pouco superior a 4, passou um pouco. Então essa discrepância entre o simulado e o calculado, o valor que você calcula a partir do gráfico de ganho com função do Q, aquele primeiro gráfico, esse valor é 4 dB, mas na simulação a gente achou um pouquinho maior do que 4 dB. Ficarmos atentos a isso. O exemplo 2, projeta um filtro passa baixa Sallen-Key com frequência de corte em 5 kHz e que seja do tipo Butterworth. Então aqui já temos o valor de Q da ordem de 0,707. Frequência filtro passa baixas. Então nós temos os resistores e os capacitores, um dos capacitores como elo de realimentação. Então vamos lá. Aqui nesse caso, como ele é Butterworth, o Butterworth não tem ondulação. Portanto, a frequência PFP ela vai ser igual a FC, a frequência de corte. Aqui há uma coincidência. A frequência de corte que é dado, ela coincide com FP, devido ao fato do Butterworth não ter ondulação.
Olha aqui o Q do Butterworth, da ordem de 0,707. Como nós já falamos, né, o filtro passa baixa, nós fazemos o R1 e R2 iguais, e vamos chamar aqui de R. Isso vai resultar aqui nessa expressão. Já que os R são iguais, as resistências são iguais, essa expressão é válida. E ela é da ordem de 0,707. Nota que aqui a gente vai calcular a relação entre C2 e C1. Percebe? Agora eu tenho essa expressão. Esse Q aqui é esse 0,707, tá? Fazendo aqui, ó, multiplicando por 2 o 0,707, a gente encontra 1,414. Esse 1,414 tem cara de quê? Raiz de 2, não é? Olha aqui, raiz de 2. Nota que aqui é um valor aproximado, né? Então nós podemos aqui completar de tal forma que multiplicado por 2 vai dar 1,414 e mais algumas coisas aqui. E corresponde à raiz de 2. Pronto, ó, temos aqui a raiz, já sabe, né? O C2 sobre C1 vai ser da ordem de 2, tá? Essa relação aqui. Quando eu achar o C2, eu multiplico por 2, perdão, se eu achar o C2, eu divido por 2 e acho o C1, tá? Só multiplicação aqui em cruz, né? Então, o C2 sempre vai ser o dobro de C1. Tem que ficar atento com isso. Agora aqui, ó, tendo essas duas expressões aqui, do R igual a R e da frequência de corte, e usando a expressão lá que nós já vimos da frequência, lembra? Da frequência, agora R ao quadrado, R1 vezes R2, os dois são iguais, então fica igual a R ao quadrado. Essa é a expressão da frequência de corte. Lembra lá do ômega P? Então é a mesma, só que multiplicado aqui no denominador por 2π para ter 10 Hz. Tira o R da raiz, simples, só isso, só o R fica para lá de fora. E agora usando essa relação aqui, para colocar aqui, note que nós não temos o valor de R, né? Nem o valor de C1 e C2. Vamos ver o que a gente vai fazer. Olha aqui a expressão como ficou. Aqui só ficou C1 e ficou o R aqui. C1 e R. Então, e o FC nós temos, que é 5.000. O que a gente vai fazer? Já adivinha, né? Vamos escolher um valor de R e vamos escolher o valor de C1. Aliás, perdão. Você pode fazer assim, tem algumas estratégias. Eu acho que a mais interessante é você colocar um valor de C1 comercial, tipo 1 microfarads, 4.7 microfarads, 47 microfarads, 33 microfarads, assim sucessivamente. São valores que você encontra na loja, tá? Valores que são comerciais. Você pode colocar um valor comercial aqui. A frequência de corte é 5.000, tá? Aqui, ó, 5.000, aqui é 5.000, 5.000, 5.000. E a única incógnita na expressão aqui, no total aqui, é R. Então você efetua o cálculo de R, normalmente. E pronto. Com o R calculado, você já tem o R1 e o R2. O C1, você já determinou ele por um valor comercial, só você multiplicar o C1 por 2, acha o C2, e acabou. O circuito está feito. Vamos ver o que eu fiz aqui. Aqui está a expressão. Aqui nota que é C1 ao quadrado, C1 vezes C1 ao quadrado, e o 2 ficou aqui dentro da raiz. Então ficou RC1 aqui. Nesse caso eu fiz assim, tá? Como eu falei, vocês poderiam fazer escolhendo o C1, tá? Mas eu escolhi o R. Foi assim que eu fiz. Eu acho menos adequado o jeito que eu fiz aqui. Seria mais adequado realmente pôr o C1 comercial. Se for um C1 da ordem de 1 microfarads, você vai ter o C2 da ordem de 2 microfarads, que também pode existir comercialmente. Agora, se achar um valor de capacitância que não existe comercialmente, é difícil você ter uma associação, porque no capacitor você tem algumas perdas, né? Alguns itens no capacitor que não permitem que você faça a associação dele. E não vai ficar bom, vai ficar muito impreciso. Então é melhor fazer a associação de resistores. Isso sim, fica bom. Aqui vamos calcular o C1, como já mencionei. Está aqui o valor de C1. E o valor de C2 vai ser o dobro. Isso aqui. Está feito o exercício. Então o projeto já está aqui. É só pegar e desenhar. Tá ok? E aqui não fala nada de ganho. Então nós vamos ter um circuito com um buffer ali, né? Como a gente já viu. Coloquei os valores correspondentes.
E aqui uma lista de exercícios que não é para entregar. Aqui estão questões para vocês responderem e que poderão cair na prova ou tal. Espero que vocês estejam atentos. Que olha o ganho aqui, ó, vocês têm que obter. E aqui está mais exercícios. E pronto, nós concluímos a nossa aula 8B. Então valeu, pessoal.